Olá, amigos da TV Kefas, estamos de volta com Kefas Entrevista. No programa de hoje, vamos falar de um dos pilares da economia de Governador Valadares, que gera muita receita, gera muito emprego e movimenta muito a roda da economia de Governador Valadares e, claro, da região também. Vamos falar sobre o comércio e vamos falar sobre uma entidade que está diretamente ligada à gestão, ao apoio, ao comércio de Governador Valadares, que é a CDL. Câmara de Dirigentes Lojistas de Governador Valadares. E para falar sobre o comércio e a CDL, nós convidamos Ângelo Coelho, que é tesoureiro dessa entidade tão importante, não só para o comércio, mas para toda a sociedade de Governador Valadares. Ângelo, muito obrigado por estar aqui conosco no Kefas Entrevista. Prazer para a gente, cara. E a gente vê que realmente a CDL, em todas as cidades onde há a CDL, ela passa a fazer parte até dos poderes chamados informais de uma cidade. Né? Tem os poderes constituídos, né? O executivo, legislativo e judiciário, mas uma CDL, uma associação comercial e outras entidades, elas passam a ser importantes também, porque elas estão diretamente ligadas num setor muito importante da economia. E se falando de Governador Valadares, o comércio é realmente um dos pilares da economia, não é? Sem dúvida. Valadares hoje, a gente costuma falar que 70% da economia de Valadares ela é desenvolvida pelo comércio. E a gente gosta muito de falar, quando se fala em Câmara de Dirigentes Lojistas, a gente gosta de falar em participação. Toda entidade, no caso do CDL, ela é uma entidade que participa do CDL. Nós somos voluntários e nós temos lá hoje por volta de 1.000 associados que eles participam. Existem, nós vamos pormenorizar aí ao longo do debate, mas a gente fala muito de participação. Então, essa participação, quer seja numa entidade, quer seja na cidade, isso é fundamental para a economia e para a roda da cidade. E a gente vê que Governador Valadares, não é? As pessoas perguntam, mas qual é a vocação de Governador Valadares? Da Ipatinga é indústria, né? Outras cidades é o setor agropecuário, né? Em outras cidades é o setor educativo, de conhecimento. Qual é a vocação econômica de Governador Valadares? E a gente sabe que o comércio ele vem se mantendo assim na liderança realmente da geração de receitas, empregos e movimenta mesmo a roda da economia em Governador Valadares. Você disse que hoje a CDL conta com cerca de 1.000 associados, mas o número de empresas que há em Governador Valadares centradas no comércio, há uma definição, há números exatos? Não, números exatos, a gente até tem esses dados no CDL, porém, não são todas as empresas que são filiadas ao CDL. Sim. O que deveria ser, ideal que fosse, né? Por alguns motivos, algumas empresas não entendem esse tom de cooperativismo e essa de participação da atividade econômica da cidade. A maioria, com certeza, está participando do CDL, porque a gente tem uma vasta oportunidades de cursos, de oferta de serviços, que é interessante para o associado. Então, muitas vezes a pessoa ela é convidada a participar e como não tem essa veia de cooperativismo, isso aí deixa a desejar um pouco, que poderia engrandecer mais a sociedade. Como que é o perfil do comerciante de Governador Valadares, Ângelo? É aquele perfil de comerciante mais familiar? Porque vemos muito comércios tradicionais, empresas comerciais tradicionais em Governador Valadares, ou é um perfil mais empreendedor, aquele que quer abrir um negócio, ou é aquele, né, que é peculiar de Governador Valadares, morou muito tempo nos Estados Unidos, voltou e abriu um comércio. Existe um perfil assim já traçado e definido? Não, eu acredito que não, porque o comércio hoje é muito dinâmico. Sim. Então, se você ficar um pouco à mercê de tradição, você não consegue superar as dificuldades do dia a dia, não. Então, você vê que nós temos muitas empresas de fora na cidade e todo dia está se abrindo um novo comércio, uma nova atividade. Porque a economia como um todo, como ela é dinâmica, o comércio tem que acompanhar essa economia. Então, essa questão de tradicionalismo, eu acho que não entra muito mais hoje no comércio de Valadares, não. Apesar de que ainda existem muitas empresas, né, que vêm de gerações e gerações por aí, apesar, né, de mudam alguma forma de gerenciamento, né, mas ainda existe, né, essa tradição. Sim, eu sou suspeito de falar porque o meu negócio vem de pai para filho. E ser comerciante é vocação ou você aprende a ser comerciante, Ângelo?
Ó, tem um pouco na veia, Na viu, veia, Márcio? né? Não Porque é fácil, né? eu mesmo fui criado dentro de uma loja, tive a oportunidade, eu saí para estudar e voltei e tomo conta do comércio. Mas, assim, você tem que gostar muito para você participar. Não é só vislumbrar lucro, vislumbrar... É um amor mesmo que você tem que ter para superar e enfrentar todas as dificuldades do dia a dia. E os segmentos do comércio de Governador Valadares? É um segmento mais forte de comércio? É algum setor que é mais forte e se destaca no comércio de Governador Valadares? Estamos falando não em termos de tamanho ou de faturamento, mas sim em quantidade mesmo, algum setor? Eu diria hoje que o setor de vestuário, em função de existir algumas fábricas na cidade, e a gente tem uma força nessas fábricas de pessoas criativas, isso aí traz muitas pessoas de fora para vir consumir em Valadares, nesse ramo. Mas ele é muito variado. O nosso comércio é bastante variado, hoje chegando novas empresas na cidade. Então, só destaco essa questão do vestuário em função de existir uma indústria do vestuário voltada na cidade. Isso faz com que sacoleiras, outras pessoas venham para a cidade na demanda desses produtos. Bom, nós estamos conversando com Ângelo Coelho, que é tesoureiro da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Governador Valadares, falando um pouco sobre o comércio, vamos falando ainda mais sobre a CDL, essa entidade tão importante que ele disse é a participação, não é a cooperação de comerciantes que entendem a importância de se unirem numa instituição para o próprio bem, o próprio desenvolvimento do setor econômico importante de Valadares. Vamos falar um pouco mais sobre a questão de geração de emprego, geração de receitas, crescimento, fator econômico, como que está o mercado atual. Vem aí uma campanha de fim de ano, uma campanha de Natal. Tudo isso nos próximos blocos do nosso Quer Fazer Entrevista, que dá um pequeno tempo, um rápido intervalo. Voltaremos em instantes com mais aqui no Quer Fazer Entrevista. Já estamos de volta, não disse que seria rápido, de volta com quem fazer entrevista no programa de hoje. Estamos falando de comércio, estamos falando da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, e o nosso convidado é Ângelo Coelho, tesoureiro da CDL. Bom, Ângelo, falamos aqui da questão realmente Valadares é uma cidade comercial e é tão importante falar da diversidade. Você falou que o setor de vestuário se destaca talvez com o número maior de empresas que existam, justamente há um setor de fábrica, né, onde há muita produção, há também ali na outra ponta uma loja para poder vender esses produtos. Mas também citou a diversidade, né, do comércio de Valadares e isso é importante porque Valadares, querendo ou não, é um polo importante de comércio aqui da nossa região, não é? Sem dúvida. Isso é fundamental para a gente, porque a partir do momento que a pessoa vem até a cidade e procurar um produto e encontra esse produto, a gente gosta muito de falar, porque acho muita gente acha bacana ser em Belo Horizonte, São Paulo, buscar um produto. E hoje, o meu negócio principalmente, e eu fico conversando isso com os colegas, você encontra de tudo em Valadares. A gente vai muito a São Paulo, muito a Belo Horizonte, o exterior também. Então, a oferta de produtos em Valadares, a diversidade de produtos é muito rica. E a gente vê que todo momento, né? Eu acho que talvez o atendente de uma loja, o próprio comerciante é mais indicado a falar isso, mas a gente vê que a todo momento nas calçadas do centro da cidade ou dos bairros também, tem bairros aí bastante comerciais, pessoas que vêm de outras cidades para comprar aqui e até vêm comprar no atacado para revender na sua própria cidade. Ou seja, Valadares também tem esse tipo de perfil, de atrair muitas pessoas de municípios até bem distantes daqui, porque oferece tanto variedade, qualidade e também preço, não é isso? Com certeza. E hoje, assim, com o advento da facilidade de compra pela internet, e a partir do momento que você tenha um concorrente a mais, que é a internet, e você tem uma gama de produtos que você possa estar garantindo essa variedade, a qualidade de produtos, você tem a firmeza que o seu produto é um produto que está aqui, ele está trazendo recursos para a cidade, trazendo dividendos para a cidade. Isso aí torna-se um diferencial. Por quê? A cidade, sendo um polo, e você concentrando, a pessoa que vem de fora, principalmente, vai sentir segurança de estar comprando nesse local, vai sentir prazer de estar... Daí a questão de clima, de ambiente, de ambientação, que a gente discute muito com o setor
público também, as vias de trânsito, estacionamento, é uma série de coisas que o debate é muito longo, né? Mas que a gente quer brigar para tornar cada dia melhor o acesso ao comércio da cidade. Aí esse aí é o papel é um dos papéis da CDL, né? Justamente lutar pelos interesses do comércio, né? Para facilitar, né, um pouco dessa lida diária, das dificuldades diárias, que são muitas nesse setor econômico. E um dos papéis da CDL é justamente esse, não é somente o corporativismo, mas é lutar por uma causa que possa facilitar o desempenho do comércio da cidade, Com né? certeza. A gente, com as empresas co-irmãs, que seria a Associação Comercial, o Sindicato do Comércio e a FIENG também, a gente tem sempre tentado, junto aos órgãos públicos, a gente tem uma parceria muito boa com a Polícia Militar. Quando algum comerciante detecta algum problema, eles trazem isso para a gente vai e discute isso com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, com os ministérios públicos. Então, a função da gente é estar sempre discutindo e estar trazendo para o debate outras questões que são essa questão do camelô, por exemplo, que é uma polêmica junto com a prefeitura. A prefeitura está tentando, nós estamos tentando buscar e abrir esse diálogo para expor e trazer o melhor para a cidade. Ninguém aqui tem interesse de trazer o melhor para a CDL, o melhor para as associações. O bom é que todos saiam ganhando. O setor trânsito também, governador Valadares, é um problema muito sério, né? E a gente vê que a CDL sempre tem buscado, não só buscar denunciar, reclamar, mas também apresentar soluções, buscar junto uma solução para esse problema. A né? gente tenta buscar esse diálogo, né? Mas aí a gente fica à mercê do poder público. Sim. O trânsito de Valadares está caótico, sem dúvida. Existe um projeto que já foi aprovado, eu não tenho detalhes dele, que é um projeto de mobilidade urbana. Nesse projeto, segundo a prefeitura, eles vão chamar as entidades e as associações de classe, o público em geral, para discutir, porque isso implica diretamente no dia a dia da vida da gente. Agora, falando agora do comércio em si, falamos aqui exatamente da questão econômica. Falamos que é um dos pilares principais da economia de Governador Valadares, né? E, consequentemente, sendo uma das principais, gera muitos empregos, né? O comércio, poderíamos dizer seguramente que é o maior empregador de Governador Valadares? Acredito eu que sim. O que a gente ainda é um problema crítico, porque a gente fala muito, é a questão da qualificação. Sim. Eu acho que hoje você pode bater na porta de diversas empresas, todas estão necessitando de funcionários. Mas quando você busca um currículo, essa pessoa não tem uma qualificação. Então o Senac, o CDL, a FIENG e outras instituições, o Sindicom, está sempre trazendo algumas palestras. A pessoa tem que se especializar, tem que fazer algo diferente para oferecer na hora de apresentar seu currículo. Infelizmente, a gente fica à mercê de políticas públicas, como o seguro-desemprego. Você pega algumas pessoas hoje, ela recebe seguro-desemprego, trabalha, recebe seguro-desemprego, trabalha. Isso cria, de certa forma, uma deficiência na oferta de empregos na cidade. E o custo hoje de um funcionário é muito caro. Então, para você demitir, você admitir, treinar esse funcionário e depois demitir, isso gera um custo muito grande para a empresa. Então, essa questão da qualificação, como o comércio é muito gerador de empregos, as pessoas deveriam se conscientizar de estar buscando novidade, de estar se especializando cada dia mais. Você falando aí na necessidade de especialização do funcionário. Agora, e do empregador, e do comerciante? O empresário de Governador Valadares, ele está antenado com a tendência do mercado atual, um mercado onde a comunicação é acelerada, onde a exigência de um bom atendimento, ela às vezes é maior do que preço, a exigência pela qualidade é maior do que preço. O comerciante de Governador Valadares hoje, ele está atento a essa nova realidade do mercado? Hoje, se ele não se antenar, ele vai ficar fora do mercado. Primeiro porque aquela dinâmica que eu falei inicialmente do mercado, né? O mercado é muito agressivo, essa internet que é um concorrente nosso, que está aí pegando no calcanhar da gente mesmo, então a oferta é muito grande. Então, e as novidades que você tem que estar trazendo, questão de novidade, questão de se especializar, de prestar bons serviços, você acaba caindo na questão que eu te falei do funcionário, que você faz o investimento todo, contrata cursos, participa de palestras e acaba o funcionário sendo
dispensando esse funcionário. Então, para você estar com essa equipe sempre concentrada e sempre andando direitinho, é muito complicado. Mas a pergunta inicial que você fez, o empresário hoje que não estiver acompanhando esse ritmo do comércio, ele vai estar fora do mercado. Que o cliente de hoje é diferente do cliente de 10, 15, 20 anos atrás, não é? Totalmente. Aumentou a concorrência e aumentou o nível de exigência também desse cliente. Com certeza. Então, o empresário que não estiver atento a essas mudanças, ele sai do mercado. Com certeza. Ele não vai resistir às pressões, não. E você disse que a CDL oferece, né, cursos, não só para os funcionários, mas principalmente para de modernização, de atualização do meio empresarial como um todo, né? O CDL tem um setor só de cursos, né? Então, os associados sempre recebem via e-mail, eu via o nosso informativo mensal, os cursos que tem demandado. Que ele pode ter demanda ou que, se ele tiver alguma necessidade também, ele pode contactar o CDL, que o CDL pode criar algum curso dentro da área específica da sua necessidade. Agora, a gente vê que o comércio de Valadares, ele é tido realmente como um dos mais fortes dessa macro-região aqui, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, né? E a gente vê que muitas das vezes, né, as empresas, elas não são mega empresas. Tem muitas empresas, lógico, de grandes redes, né, mas tem as lojas que são médias ou pequenas, né? Hoje, o perfil ou a maioria do nosso comércio são de pequenas empresas, pequenas lojas, médias, grandes, como poderíamos definir? As empresas locais, eu diria que elas são de pequeno porte a médio, a grande maioria, que faz a massa do comércio local. Você pode pegar pelo centro, você vai ver a quantidade de lojas, algumas lojas de alguns do mesmo dono, mas a grande maioria, cada um é aquele que a pessoa sonha em ter o seu negócio. Então, normalmente é empresa de pequeno porte a médio porte, que sustenta essa massa global. Hoje, o comerciante de sucesso hoje, claro que não tem uma fórmula mágica, uma receita mágica, senão eu deixaria de ser jornalista para virar comerciante. Mas hoje, o que precisa de ter, qual deve ser o perfil de um comerciante de sucesso hoje? Márcio, eu falo que primeiro gostar do que faz. Porque, igual eu te falei, eu tive a oportunidade de ir para fora, experimentar outras coisas e voltei para o comércio porque é motivante. Para a pessoa que muitas vezes não tem a vocação comercial, ela não vai aguentar uma pressão do dia a dia, que você tem que atender clientes, você tem que, no caso de uma empresa pequena, como as maiorias, você é aquele jogador que chuta, lança, faz gol. Então, pequeno empresário hoje, ele é um pouco de tudo. Logicamente, a partir do momento que você vai se especializando mais, profissionalizando mais a sua empresa, você vai perdendo essas dependências. Hoje, no Quer Fazer Entrevista, estamos falando de negócio, estamos falando de comércio. Nós estamos conversando com o tesoureiro da Câmara de Dirigentes Lojistas do Governador Valadares, Ângelo Coelho. No último bloco, nós vamos falar sobre a perspectiva para esse fim de ano, né, sobre os tão famosos, né, trabalhos, vagas de emprego temporária, campanha de Natal que vem aí. Vamos falar o que o comércio pode fazer, né, para incrementar as vendas de fim de ano. Vamos falar um pouco mais sobre o comércio de Governador Valadares e da região, daqui a pouco, no próximo intervalo do Quer Fazer Entrevista. É rápido, volto já. De volta para o último bloco do nosso Quer Fazer Entrevista, hoje falando sobre a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, falando sobre o comércio de Governador Valadares, com Ângelo Coelho, que é tesoureiro dessa entidade. Bom, Ângelo, o fim de ano está chegando, já estamos já em novembro, ou seja, as lojas já estão preparando, as vitrines já estão preparando, apesar de que, e aí eu vou puxar um pouquinho da orelha dos comerciantes do Governador Valadares e o Ângelo vai dizer, né, se é com justiça ou não, ou por que isso não acontece mais, né? Vimos muitas cidades se preparando para o Natal, né, enfeitando as cidades, né, iluminando as ruas, aí já não é do comércio, parte do poder público também, enfeitando as vitrines. Daí a gente vê que Valadares, a própria CDL tentou por alguns anos fazer isso, né? Iluminar a cidade, fazer campanhas
belíssimas de fim de ano, mas nos últimos anos vem perdendo novamente, literalmente, o brilho de Natal. Porque o Natal a gente sabe, não é, que nós católicos, nós cristãos, temos que voltar para a celebração do nascimento de Jesus Cristo, mas, claro, sabemos que é importante também esse momento para a economia brasileira, economia local, geração de emprego e tudo mais. Então, Ângelo, nessa época, em alguns anos, já tínhamos já as ruas enfeitadas, iluminadas, as vitrines. Por que que isso vem se perdendo, Ângelo? É uma questão um pouco complexa, né? Porque não se responde assim, mas, em suma, o comércio como um todo, esse foi um ano atípico em função de Copa do Mundo. A gente passou algumas dificuldades durante a Copa, questão de dias úteis trabalhados. Depois vem a eleição, o foco acaba se perdendo. Você pegava o comércio nos dias de sábados anteriores à eleição, eles paravam, travavam as ruas do comércio toda. Exatamente. Isso tudo não justificando, mas vem implicando numa série de coisas que compromete o comércio como um todo. Quando chega no final de ano, que é a maioria do comércio, fora alguns ramos que não tem aquela sazonalidade que tem o comércio como um todo, eles já estão com os custos totalmente fora do padrão, né? Então, além de que você, para fazer um investimento, de fazer alguma coisa bem diferente, isso tem um custo. Sim. Você fazer o normal é fácil, você pegar uma árvore de Natal e decorar e colocar lâmpada. Não é só isso, porque aí você vai estar fazendo o que todo mundo está fazendo. Acho que hoje você tem que tentar fazer o diferencial. Sim. E a gente, as críticas vêm muito em cima do CDL, e o CDL ele trabalha com participação. O CDL não tem caixa hoje para bancar uma campanha. Quer seja ela a campanha de Natal, como a gente está fazendo, sozinho o CDL não aguenta bancar. Então tem que existir toda uma concentração de boa vontade junto aos comerciantes, de vamos fazer. Então a gente tem 1.000 associados, você propõe de fazer uma campanha, dá uma adesão de 10% a 15%. Isso é muito pouco para o custo de uma campanha. Além de tudo, o poder público já há 3 anos não participa dessa questão da iluminação pública da cidade, para trazer o ar de Natal para a cidade. Isso é uma coisa que você não consegue, já beirando o Natal, debater. Você tem que debater isso ao longo de um ano, a gente vem, para você ter uma ideia, uma campanha do CDL, para ela começar a ser feita toda dentro da legalidade, ela começa a ser feita em março, abril, maio, porque tem que ter liberação, é muito burocrático. Sim. Então isso tudo tem custos. E é muito fácil você fazer a crítica, mas você não participar, aquela questão de cooperativismo. Cooperativismo você participa para ver junto os resultados. Então o que a gente precisa realmente é de todo mundo dar as mãos e cobrar do poder público, cobrar das instituições, para que o ano que vem a gente possa ter algo mais concreto. Apesar de não termos uma cidade enfeitada como gostaríamos, iluminada, né, as árvores, as praças, mas qual a expectativa? Há uma boa expectativa para o Natal, para a venda de Natal neste ano? O comerciante, ele vive de expectativa, né? Expectativa. A menina Ninguém pode deixar de acreditar, né? Tá no nosso momento agora. Sim. Cada ramo tem a sua particularidade. O meu ramo, por exemplo, é decoração. Meu Natal é antes. Meu Natal é novembro, início de dezembro. Já naqueles últimos dias do Natal ali, seria aquelas questões de presente que movimenta mesmo a rua. Então, assim, a expectativa é melhor. A campanha, o CDL está vindo com a campanha agora, vão ser sorteados 2 carros, 10 iPhones, isso tudo para quem participar da campanha, ganha o cupom e coloca na urna na Praça Dos pioneiros. dos Pioneiros. E as lojas participantes estão identificadas com os cartazes. Todas identificadas, um cartaz muito bem elaborado, e a gente espera que com isso aí movimente, o centro da cidade fica bonito, os bairros também vão ficar participando bem, os bairros fortes como Santa Rita, Jardim Pérola, a JK, o Mercado, o Vila Isa, então todos têm os olhos voltados para isso e cada um tem que fazer a sua parte. Cada lojista tem que decorar a sua loja, trazer as novidades, brigar aí a questão de condição, de dar condição ao seu cliente. E a gente vê que, nessa época do ano, também a CDL faz as campanhas, não é? Para que o consumidor possa, o chamado limpar o nome, né? Negociar as suas dívidas, aqueles que estão impedidos, né? Com o seu
crédito negativado, às campanhas, às promoções, para que possa limpar o nome e ter crédito para comprar, né, os seus presentes, né, nesse fim de ano. Né? Exatamente, porque a pessoa, às vezes, no momento crucial que é do comércio, ela vai querer presentear a família e está com o nome sujo. Então, ela, procurando o CDL, ela vai ter uma alternativa a mais de se fazer essa limpeza do nome. Eu estava vindo para cá ontem e vi uma loja com cartaz, né, precisa-se de vendedores, ou seja, a gente já faz um diagnóstico que já é o chamado emprego temporário. Algumas lojas já estão contratando. Né? A expectativa também é boa, né, nesse campo de contratação temporária? A contratação temporária ela acontece muito forte nesse momento, mas eu gosto sempre de frisar que como existe hoje a oferta qualificada muito pequena, aquele funcionário que se apresentar no momento do emprego temporário e se for mostrar bem o seu serviço, fatalmente ele vai ser contratado para se perpetuar na empresa. Depende muito dele. E o cliente que está nos assistindo agora, que está pronto para iniciar suas compras de fim de ano, aquele que está nos assistindo em outros lugares, né, em outras cidades, que vem a Governador Valadares ou estão pensando aí a outros centros, né, o que terá aqui em nossa cidade? O comércio se preparou para o Natal, tem bons preços, boa qualidade? Eu sou, da minha parte e da parte de todos, a gente vem trocando ideias ao longo do ano disso aí. Todo mundo está bem preparado. A gente tem essa parceria com a Polícia Militar aí que normalmente o comando da Polícia Militar dá um suporte muito grande para a gente no final de ano, para as pessoas estarem circulando e circulando agradavelmente pelas ruas da cidade e com prazer de comprar, que é o fundamental para a gente. Maravilha. Hoje nós falamos sobre o comércio de Governador Valadares, conhecendo um pouco mais sobre a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que é uma entidade que é formada por empresários, por lojistas, que cuidam desse interesse, desse principal ramo de atividade econômica em Governador Valadares. Conversamos com o Ângelo Coelho, que é tesoureiro da CDL, falando um pouco mais sobre esse segmento importante. Para você que vai fazer suas compras, né, dê preferência à sua cidade, dê preferência ao Governador Valadares, porque você vai estar gerando receita, você vai estar gerando empregos e certamente com isso a roda da economia gira e todo mundo ganha. Espero que você que é comerciante, você que é lojista, acredite na sua entidade, você que não é filiado ainda, procure conhecer a CDL, procure se filiar e que se prepare, né? Não só tendo estoque, mas também tendo qualidade nos produtos, tendo condição de negociação e preparando os seus funcionários e você mesmo para atender de forma bastante simpática, carismática, com carinho aqueles que vêm comprar na sua loja. Porque só de estar ali escolhendo a sua loja para comprar já é algo de se comemorar, porque a concorrência hoje não está brincadeira, então deve ser comemorado, não é isso? Com certeza. Nós agradecemos a sua presença. É um prazer para a gente, o CDL está lá de portas abertas, a gente está sempre com parcerias aí, se precisar estaremos à vontade. Desejamos sucesso a essa campanha de Natal. Ela começa, as compras já estão... Não, ela começa dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Então, as lojas identificadas com os cartazes, né, nas compras você vai tem o valor mínimo, não é? Isso. Você compra, adquire o cupom, preenche, coloca na urna lá na Praça dos Pioneiros e vai concorrer... São 2 automóveis. 2 automóveis. E 10 iPhones. 10 iPhones, né? Aparelhos celulares aí bastante disputados. Interessante a entrevista de hoje, conhecemos um pouco mais desse setor tão importante na economia de Governador Valadares. Mais uma vez, obrigado. Né? Sucesso mais uma vez à CDL e a todos os comerciantes de Governador Valadares, porque do sucesso do comércio depende o sucesso da economia da nossa cidade. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Você pode enviar sugestão de temas, de entrevistados para jornalismo@tvquefas.com.br. Convido você a acompanhar um próximo programa sempre logo após a novena do Bom Pastor com o Padre Matosinho, às 7h30 da noite. E continue com a programação da TV Quefas e também da Rede Século XXI. Fique com Deus e até o próximo Quefas Entrevista.